Olá, olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como estão nesse dia? Estamos iniciando um novo módulo do nosso Teologia para Filhas. Nesse módulo, nós vamos falar um pouco sobre a prática de tudo isso que a gente aprendeu até aqui. Então, a gente falou de restauração da alma, a gente que é essa cura para nossa alma, a gente falou da nossa identidade, quem a Bíblia fala, não quem eu acho, ou quem meu vizinho acha, minha tia, avó acha que eu sou. É o que a Bíblia fala que eu sou. Então, a gente sabe agora quem escreveu a Bíblia, né? Os autores da Bíblia, a dupla autoria da Bíblia. E a gente vai avançar um pouquinho e aprender a viver essa identidade no dia a dia. A gente vai aprender a ser discípula. A gente vai aprender a fazer discipulado. A gente vai aprender a se avançar, assim, aprender a se colocar como filha obediente. Filha obediente. Não basta só ser filha, tem que ser uma filha obediente, né? E o primeiro passo para isso é bem simples. O difícil é ser simples, né? Mas é bem simples mesmo. A gente vai aprender a orar. E eu gosto de falar disso porque eu gosto de falar como a gente precisa buscar a simplicidade na oração. Hoje, então, esse vai ser o nosso tema. E o nosso versículo chave, nosso versículo base está em Mateus 6:6, onde o nosso Jesus, o próprio Jesus diz assim, ó: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Claro que a gente não ora para buscar uma recompensa, mas a recompensa vem quando você tem essa vida de intimidade. O que significa esse quarto aqui? Significa que, literalmente, você tem que entrar em um quarto e fechar a porta? Não literalmente. Significa que você tem que buscar um lugar secreto para falar com ele, um lugar que é só você e ele. Por quê? De repente, se você tem uma casa aí onde você divide o seu quarto com mais 3 irmãos, você já não conseguiria fazer isso? Entendem que esse quarto aqui é o seu lugar em secreto com ele? A oração é como se fosse o respiro da nossa alma. É o espaço onde a gente deixa de falar com o mundo, onde a gente deixa de ouvir as vozes do mundo, as vozes das redes sociais, as vozes do que está acontecendo e passa só a conversar com ele. É um momento só entre a gente e ele. Com o tempo, muitas pessoas foram transformando a oração em algo muito complicado, né? Às vezes a gente acha que tem que orar com palavras difíceis, que tem regras, né? Que tem regras para orar, que tem que ser assim, que tem que ser daquele jeito. Ou então fica até com medo de orar. Você já, né? Irmã, vem orar aqui. Não, 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 não é? Gente, não é para ser assim. Jesus corrige isso. Ele nos ensina o quê? Que a oração é simples. Orar é abrir o coração, é deixar sair ali através da sua fala o que está no seu coração. É conversar com o pai como uma filha que tem um amigo, que tem um pai, que tem alguém que é presente, né? Alguém com quem a alma dela ama, alguém que ela pode contar, que ela sabe que pode confiar. Não precisa ensaiar, não precisa de uma posição perfeita, não precisa de um discurso super maravilhoso com palavras rebuscadas. Deus não ouve por beleza, por dificuldade da linguagem. Deus é onisciente. Ele conhece todas as palavras. A gente não precisa ficar buscando palavras difíceis para falar com ele, porque o que chega a ele não é o quão difíceis são as palavras, mas assim o quão sincera nós estamos sendo. Jesus, em Mateus 6,7, fala o quê? Não useis de vãs repetições, orações decoradas, feitas sem consciência, né? Por quê? Porque ele está dizendo para nós que a oração é algo mais profundo, assim. Não é a gente decorar uma frase e ficar repetindo ela. E não tem nada de errado a gente estar orando e ficar repetindo ali, porque a gente está sentindo no coração, mas não usar disso como se a gente repetir, ele vai ouvir. Ele já ouviu de primeira, tá? A oração não é sobre repetir fórmulas, como se tivesse uma fórmula perfeita, eu vou falar dessa forma e aí ele vai ouvir. A oração é como uma conversa, isso que vai construindo intimidade. Se você conversar todo dia com a mesma pessoa, falando a mesma coisa, vai ter intimidade nisso?
Eu acho que não. Se todo dia a gente se encontrar e eu falar, oi, tudo bem, como você está? E você responder, estou bem, e você, como está? Estou bem também, obrigada por perguntar. Amém, amém. Qual a intimidade que a gente vai ter nisso? Então, é importante você ir aprofundando nesse relacionamento. E isso acontece através da oração. Anota aí para você não esquecer. A minha intimidade com Deus, com meu Pai, se aprofunda através da oração. Não tem outro meio. Você pode ler a Bíblia 100 vezes. Se você não aplicar em oração, você não vai aprofundar sua intimidade. Tanto que tem muitos estudiosos de teologia que são ateus. Isso é comum, tá? Isso é comum. Estudam pelo fato histórico mesmo. Estão entendendo? Alguns, no meio da jornada ali, no estudo, quando se aprofundam, se convertem. Mas só ler a Bíblia não vai te trazer intimidade. Você precisa aplicar, usar a própria palavra para orar, saber como Jesus orava e aprender a conversar com ele na linguagem que ele fala com a gente. Não adianta você orar pedindo a morte de fulano, já que Jesus ensina que nós devemos perdoar como somos perdoados. Tá entendendo? Que a gente precisa orar baseado no que a gente lê, no que a gente conhece da Bíblia, mas orar é indispensável para o relacionamento. E o mais lindo é que Jesus chama Deus de Pai. O próprio Jesus chama Deus de Pai. Antes dele, ninguém ousava usar esse termo de uma forma tão íntima. Pode procurar, não tem. Mas agora nós podemos nos achegar e dizer, Pai Nosso, Pai Nosso. Isso muda tudo. Porque nós não oramos para um juiz distante, já falei isso aqui antes. Mas para um Pai que ama, que deseja nos ouvir. Ele quer ouvir o som do nosso coração. Ele quer ouvir o som da nossa sinceridade. Ele quer ouvir o som da nossa alma. Você sabia que a oração simples é muitas vezes mais poderosa do que uma toda rebuscada? A Bíblia está cheia de exemplos assim. Ana chorou e disse poucas palavras. E Deus lhe deu Samuel. Pedro, quando estava afundando, ele disse o quê? Senhor, salva-me. O ladrão na cruz clamou o quê? Lembra-te de mim. Foi sincero. E Jesus respondeu a todos eles. A oração eficaz não é a mais longa, é a mais verdadeira. A oração eficaz não é com as palavras mais difíceis do dicionário, é a mais sincera. E talvez você tenha dificuldade de orar em voz alta, ou acho que porque você acha que não sabe falar bonito, né? Não, analise o seu coração. Examina o seu coração. Vê se o seu coração está permitindo que saia palavras sinceras. Porque se estiver saindo palavras sinceras, é essa oração que Deus ouve. Deus não está buscando oradores. Presta atenção, anota aí. Ele não está buscando oradores. Ele está buscando adoradores. Ele busca corações. Você pode orar lavando louça. Você pode orar dirigindo, você pode orar caminhando, você pode orar chorando, você pode orar sorrindo. O Pai está ali. E a oração não é só uma lista de desejos como se fosse um supermercado, tá? A oração não é só pedir. A oração é agradecer, a oração é adorar. Às vezes, oração é você silenciar. Às vezes você está lá, não tem palavras, mas aí você está ali adorando, você está ali desejando a presença dele. Ou então, em meio a muita dor, você está ali, não tem palavras. A Bíblia garante que o Espírito Santo traduz a nossa dor com gemidos inexprimíveis. Às vezes não tem nem as palavras, mas tem um coração sincero. Porque orar é estar na presença, Às vezes você não vai sentir nada. Às vezes você está orando ali, Senhor, obrigada por esse dia. Você não vai sentir, porque a oração não é para trazer sentimentos para você. Vamos começar entendendo que oração não é para você, tá? Não é para você ter um bem-estar. Eu estou me sentindo bem. Tá? Mesma coisa que a adoração. A adoração não é para você se sentir bem. A adoração é para que o seu coração chegue no trono da graça. Não para você ficar se sentindo bem. Você vai se sentir bem, mas a intenção não pode ser essa. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso,
ele mostra o quê? Que uma oração, ela tem adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tem rendição, eu preciso me render quando estou orando. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tem dependência. E esse é o ponto que mais me pega, assim. Eu preciso tratar isso todo dia em mim. Tem dependência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Tem proteção, livrai-nos do mal. Percebe? É uma conversa completa. É curta, não é uma oração longa. Se você orar o Pai Nosso, você vai ver que daria 1 minutinho. Mas é curta, é sincera e é cheia. É cheia, tem tudo que precisa. Então, ó, o que eu disse, tem a adoração, tem a rendição, tem a dependência, tem o perdão e a proteção. Foi o que eu disse por último, né? A proteção. Então, a oração é o nosso lugar da presença dele, é o nosso lugar de transformação. A gente começa orando por coisas e termina sendo mudada por dentro. A gente começa orando e termina sendo alcançada pelo amor dele. Porque o verdadeiro poder da oração não está em mudar o mundo, está em mudar a nós, em ser cheia da presença dele. O poder da oração está em falar com o Pai. Se você tem sentido que a oração é um peso, talvez seja a hora de simplificar isso, de voltar, dar um passinho ali para trás e voltar para o básico. Fala com ele. Eu vou falar agora como uma irmã ruiós, como uma irmã madura aconselhando aqui. Fala com ele do jeitinho que você é e do jeitinho que você está. Não precisa florear. Não tem uma hora errada, não tem palavras erradas. O que precisa ter é um coração certo, um coração sincero, buscando ele. Então, grava isso aí, ó. Deus não tá procurando orações perfeitas, orações com palavras rebuscadas. Ele tá procurando corações dependentes, corações presentes. Não esqueça isso. Então, eu vou te convidar a praticar agora o que nós aprendemos. Aí onde você tá, você vai ficar no momento sozinha. A aula vai encerrar. Você vai ficar aí 10 minutinhos. 10 minutinhos. E você vai começar dizendo, se você puder fechar o quarto onde você tá, ou de repente, se a casa estiver muito cheia, se puder, vá ao banheiro, fecha a porta. Ou um lugar que é só você e ele. Fecha a porta, fica aí só você e ele e começa dizendo, Pai, eu tô aqui, eu não tenho muito o que falar, eu não sei que palavras usar. E deixa o Espírito Santo guiar o restante. A oração é o nosso encontro diário com ele. Não deixa passar esse momento, não deixa. Orar e conversar com quem entende você mesmo antes de você falar. Amém? Então, essa é a nossa aula de hoje e amanhã nós vamos aprender como ler a Bíblia com entendimento. Um outro pilar super importante da nossa vida cristã, da prática de uma vida cristã, tá bom? Vou deixar você aí sozinha com ele agora. Aproveita esse momento e fala com ele. Paz, beijo, até amanhã.